Olá, aqui é Sérgio Ricardo, Doutor Vendas. Eu sou especialista em ajudar donos de pequenas empresas a aumentarem suas vendas. O tema da live de hoje, olha só, eu vou responder algumas perguntas que eu recebi lá no Stories do Instagram. Uma pergunta que eu vou responder aqui é: como chamar a atenção de um público muito conservador? Exemplo, marketing para contadores. Mas vale para o seu cliente. Se você quer aprender a chamar a atenção do seu cliente, para ele querer comprar com você, ele vir procurar você. E como fazer quando você não sabe o que o seu cliente quer ouvir para comprar? Fica aqui que eu também vou explicar. Como chamar a atenção de um público muito conservador? Exemplo, marketing para contadores. Foi uma pergunta enviada pela dona da empresa, eu vou responder aqui agora. Vamos lá. Na verdade, a gente tem que aprender a chamar a atenção de qualquer público. E é muito mais fácil do que você imagina se você fizer da forma certa. Então, vamos lá. Quais são as principais etapas para você fazer a sua empresa vender muito? Número 1, você tem que entender quem é o cliente ideal com mais chance de compra. Número 2, você tem que entender o que esse cliente quer ouvir para comprar. Número 3, você tem que aprender a atrair este cliente ideal. Beleza? Entender quem é o cliente ideal, entender o que ele quer ouvir e atrair esse cliente ideal. Essas são as 3 primeiras etapas. E para você entender quem é o cliente ideal, você vai fazer o seguinte: se você já vende para alguém, imagina quem é o seu público-alvo. Aqui estão todos os seus clientes. O que é público-alvo? Público-alvo quer dizer todas as pessoas que podem vir comprar com você. Então, por exemplo, todas as empresas precisam de marketing para atrair mais clientes. Então, o público-alvo da dona empresa são todas as empresas que existem no mundo. Ela faz marketing para todas as empresas. Porém, existem diversos segmentos diferentes entre o público-alvo. Aqui tem o contador, aqui tem uma loja, um supermercado, aqui tem um e-commerce, aqui tem um médico, aqui tem uma empresa de empréstimo consignado, aqui tem uma escola de idiomas, tem diversos segmentos. Então, primeiro ponto, você que está aqui assistindo, você tem que olhar todos os seus clientes e dividir em 2 grupos. Faz um risco no meio. De um lado, você vai anotar quem são os seus clientes bons, que são os lucrativos e os que você gosta de atender. Os clientes lucrativos não pedem desconto, pagam um preço justo, você gosta de atendê-los, eles têm necessidades que você gosta de resolver, eles ficam satisfeitos com o serviço que você entrega. Do outro lado, tem os clientes ruins. Quem são os clientes ruins? Os clientes ruins são aqueles que pedem muito desconto, você fica obrigado a vender com pouco lucro ou sem lucro, comete o erro, jamais venda sem lucro, comete esse erro. O cliente nunca está satisfeito com o que você entrega, o cliente está sempre reclamando, sempre muito exigente. Esses são clientes ruins. Anota, clientes bons e clientes ruins. Começa a entender o que é comum nesses clientes bons. Se você vende para o consumidor final, para o cliente pessoa física, qual é o gênero, se é homem ou mulher, a idade, estado civil, onde mora, atividade profissional. Começa a fazer uma análise sociodemográfica para entender quem é esta pessoa. Da mesma forma, faz uma análise sociodemográfica dos clientes ruins. Começa a buscar o que é comum nesses clientes bons, o que é comum nesses clientes ruins. Beleza? Aí você começa a separar. Aí você vai para o segundo nível, que é uma análise emocional. O que é uma análise emocional? O principal fator é você entender quais são as dores que este cliente quer resolver. Que dores são essas? O que é uma dor? Eu chamo de dor, é uma situação ruim que este cliente vive hoje, que ele não quer mais viver, e essa situação ruim incomoda, gera chateação, gera frustração, ele se sente desmotivado, ok? Então, são situações ruins que ele vive hoje, que geram dores emocionais e psicológicas que você consegue resolver com seu produto ou serviço. A dor é o mais impactante. Então, a análise emocional número 1,
quais são as dores que você consegue resolver do cliente. Dores são situações ruins que ele vive hoje, que incomoda ele, gera emoções ruins que você consegue resolver com seu produto ou serviço. O segundo estágio são os medos. O que é medo? Medo é uma situação ruim que pode vir a acontecer no futuro, que seu cliente não quer que aconteça, que gera preocupação nele hoje, gera estresse nele hoje, e que você consegue resolver com seu produto ou seu serviço. Beleza? Quando a gente descobre quais são as dores e medos do nosso cliente, a gente começa a falar dessas dores e medos dele. E a gente mostra que o nosso produto ou serviço ajuda a eliminar essas dores e medos. Vamos lá, eu vou dar o exemplo aqui do meu cliente ideal. O meu cliente ideal são donos de pequenas empresas. Olha só, olha a análise sociodemográfica que eu fiz do meu cliente ideal. O meu cliente ideal, para quem eu mais gero resultados nos meus treinamentos e mentorias. Então, vamos lá, número 1. Quem é o meu cliente ideal? Análise sociodemográfica. São donos de pequenas empresas que trabalham sozinhos ou que têm equipes pequenas. Tá? Dono de pequena empresa que trabalha sozinho ou tem uma equipe pequena, que tem bom produto, bom serviço, trabalha muito, mas vende menos do que gostaria. Este é a análise sociodemográfica do meu cliente ideal. Vou falar agora das emoções, que é a análise emocional. Qual a dor do meu cliente ideal? Que situação incomoda ele hoje, que ele quer resolver? Que gera dores emocionais e que eu posso resolver. O meu cliente ideal, ele trabalha muito. Ele tem pouco tempo de ficar com a família, porque ele trabalha muito, vende pouco, isso gera muito desgaste. Esse desgaste, ele não consegue levar a quantidade de dinheiro para a casa que ele gostaria. Ele mora numa casa que não é a casa dos sonhos dele. Ele tem um carro que não é o carro dos sonhos dele. O filho não estuda na melhor escola na cidade. E aí ele começa a se sentir mal, começa a se sentir fracassado. Nossa, eu faço, eu não consigo dar vida para minha família que eu sonhei. E por vender pouco, ele tem que trabalhar muito. E aí não tem tempo de ficar com a família, vive estressado, não tem paciência com a família, dorme mal, tem insônia, não consegue dormir porque não sabe como fazer dinheiro, acorda cansado, passa o dia cansado, fica desmotivado, não tem tesão para ir trabalhar e parece que está carregando o mundo nas costas, começa a se sentir incompetente. Essas são as dores que o meu cliente ideal sente. Vamos falar dos medos que o meu cliente ideal tem. Os medos que ele tem por vender pouco, o meu cliente ideal ele tem medo de quebrar. Ele tem medo de ficar endividado, tem medo de ter cobrador na porta da casa dele, na porta da empresa dele, batendo lá, cobrando, humilhando ele na frente da família, dos filhos, dos vizinhos, na frente dos funcionários. E tem medo de ficar endividado, medo de quebrar, medo de ficar devendo todo mundo, medo de ser apontado. Tá vendo? Fracassado. Achou que era bom para ser empresário, mó Zé Ruela, quebrou, tá devendo todo mundo. Medo de virar funcionário dos outros de novo. Medo de ter chefe chato, chefe grosso. Ter montado uma empresa que era o sonho, quebrou por incompetência e virou funcionário dos outros. Então, olha só para complementar, o Thierry perguntou, tem como blindar a empresa para que isso não aconteça? Sim, Thierry. Então, vamos lá. Eu analisei quem era o meu cliente ideal, eu fiz uma análise sociodemográfica, fiz uma análise emocional. Então, número 1, eu entendi o que o meu cliente ideal queria resolver. Eu entendi quem era o cliente. Número 2, eu entendi o que ele queria ouvir para comprar. Número 3, eu atraio esses clientes aqui nas lives. Em todas as lives, eu entrego conteúdo de graça, eu ajudo de graça. E aí, no final da live, tem um monte de gente que manda mensagem para mim lá pelo direct do Instagram. Mas, doutor Vendas, cara, eu vi que você conhece muito o meu problema. Cara, me ajuda, como é que funciona o teu treinamento? Quero fazer o seu treinamento. Então, quando eu entendi o que o meu cliente ideal queria ouvir, eu produzo muito conteúdo e eu falo do problema do meu cliente ideal e falo como resolver. Nas lives eu falo sobre isso. Nos livros que eu disponibilizo para download, eu falo sobre isso. Nos vídeos que eu publico, eu falo sobre isso. No meu site, eu falo sobre isso. Nas redes sociais, eu falo sobre isso. O script de vendas da minha equipe fala sobre isso. O tempo todo eu falo sobre as dores e medos do meu cliente ideal.
ok? E aí, respondendo o Rios, os meus treinamentos são focados em resolver esse problema. Como é que resolve as dores e medos do meu cliente ideal? Fazendo a venda dele aumentar rápido. Quando as vendas aumentam, as dores passam e os medos passam. Entendeu? Então, olha só, eu entendi quem era o meu cliente ideal, o que ele quer ouvir e como resolver. Os meus treinamentos resolvem esse problema. E aí, voltando à pergunta aqui da dona empresa, como chamar a atenção de um público muito conservador? Falando do problema dele. Que quando você fala do problema do seu cliente ideal de uma forma mais clara, com mais clareza, com mais detalhes do que ele mesmo falaria, ele fala, caramba, cara, esse doutor Venas sabe do que eu estou passando. Quando o doutor Venas fala, parece que ele está falando de mim, cara. Ele sabe o que eu estou passando. E caramba, se ele sabe o que eu estou passando, ele deve ser especialista, ele deve ter vários alunos com o meu problema. Caramba, se ele é especialista no meu problema, ele deve saber resolver o meu problema. Então, ele é especialista em resolver meu problema. Caramba, doutor Venda pode me ajudar. Vou comprar os treinamentos dele, vou comprar a mentoria dele. Então, o segredo não é falar do seu produto ou do seu serviço. Os clientes não querem comprar produtos ou serviços. Os clientes querem comprar soluções dos problemas deles. As pessoas querem comprar solução das dores e medos. Quando você fala da dor e medo, você demonstra profundo conhecimento das dores e medos, e aí que na hora de falar do seu produto ou seu serviço, você não fala mais frases decoradas, ou você não fala mais das vantagens que você acredita ter do seu produto ou seu serviço. Você tem que falar a vantagem do seu produto, do seu serviço, que exatamente resolve as dores e medos. O modelo de apresentação de venda que você faz está errado. É por isso que você vende pouco. Imagina o seguinte, o cliente liga para a sua empresa, manda WhatsApp para a sua empresa, manda e-mail para a sua empresa, manda mensagem nas redes sociais para você, ou vai na sua empresa querendo comprar com você. Aí você começa a falar do produto ou serviço. O cara fala, não é isso que eu estou querendo. Não, pô, eu quero resolver. Embora o cliente não tenha clareza de que ele tem dores e medos, mas ele tem. Então, se ele chega com dores e medos e você fala direto do seu produto, do seu serviço, ele fala assim, esse cara é mó mercenário. Essa menina aí, essa empresária é mó mercenária. Cheguei aqui cheio de dúvida e está falando do produto, nem prestou atenção em mim, nem falou de mim. A gente nem falou de mim, ele já falou dele, é mó mercenário, só quer vender, não vou comprar com ele não. Por exemplo, o dono de uma pequena empresa, ele tem uma dor, impostos altos. Mas eu não consigo resolver impostos altos, eu não sou político. Então, eu não abordo impostos altos, porque essa é uma dor que eu não consigo resolver. Mas eu consigo resolver a dor dele vender pouco, trabalhar muito e ficar desmotivado. Eu consigo resolver. Porque quando ele aumenta as vendas, ele fica muito motivado. Ele não precisa trabalhar tanto, ele pode trabalhar menos. Eu consigo resolver a dor do dono de uma pequena empresa não ter tempo para ficar com o filho, não ter tempo de fazer as coisas que ele gostaria. Eu consigo. Porque quando ele vende muito, ele lucra muito, ele consegue montar uma equipe que trabalha mais, ele tem tempo para fazer as coisas que ele ama. Eu consigo resolver a dor do dono de uma pequena empresa viver estressado e não conseguir dormir e acordar cansado porque dormiu mal. Eu consigo resolver. Porque quando ele vende mais, gente, dinheiro no bolso é muito bom. Mas não é só o dinheiro. É muito interessante falar sobre isso. Não é só o dinheiro que entra. É o dinheiro que entra, que permite pagar a conta em dia, permite dar o melhor para a família. Quando o dinheiro entra, isso gera para você paz de espírito, confiança, sentimento de dever cumprido, ter oportunidade de viver as coisas boas da vida, comprar o que é necessário, dar conforto para a família, se cuidar, se sentir mais bonito, se sentir mais bonita. Isso são todos os impactos gerados pelo aumento da venda. Então, essas dores e esses medos, eu consigo resolver. E uma pergunta do Thierry ali que é muito importante. Thierry, entendendo o cliente ideal, eu consigo vender produto de qualidade, não importa o preço. Isso mesmo, Thierry. Já deve ter acontecido com vários de vocês, de você chegar numa empresa que tinha até um preço baixo, mas você sentiu que a pessoa não entendia, o vendedor ou o dono da empresa não se preocupou com você,
não perguntou como você estava se sentindo, não perguntou sobre o seu problema, chegou e começou a falar do produto ou serviço de qualquer jeito, como fala para qualquer um. Você se sentiu, você tipo, pô, você é um mercenário, só quer empurrar o produto, está nem preocupado comigo, não vou comprar com ele não. E você foi numa outra loja, numa outra empresa, que te deu toda a atenção, que você percebeu que essa pessoa estava preocupada com você, fez perguntas, usou um método de venda e você aceitou pagar um preço maior. Então, eu digo o seguinte, quando você entende quem é o seu cliente ideal, quando você entende quais são as dores e medos dele, e quando você entende o que ele quer ouvir para comprar, quando você pergunta ao cliente sobre as dores e medos dele e faz ele entender que você conhece melhor o problema dele do que ele mesmo, o cliente ele fala, eu confio nessa pessoa. E aí não importa se o seu concorrente tem preço menor, não importa se o seu concorrente é mais conhecido, porque o cliente percebeu que você entende ele. E aí você muda toda a sua comunicação. Então, voltando aqui à pergunta da dona empresa, como chamar a atenção de um público muito conservador? Por exemplo, marketing para contadores. É você entendendo quais são as dores e medos de um contador. E você produzir conteúdo que fala sobre essas dores. Por exemplo, eu vou dizer uma dor de um contador, ter pouco cliente. O contador também é um empresário. E aí você faz uma live e chama, título da live, contadores com poucos clientes vão falir. Cara, o contador que... Pô, essa live, esse vídeo é para mim. Quando for mandar ligar para algum contador... Olá, sou da dona empresa, eu sou especialista. Não é fazer, eu sou especialista em marketing para contadores. Falar que é especialista em marketing para contadores não aborda nenhuma dor. Mas você pode falar, olá, eu sou da dona empresa. Eu ajudo contadores a não quebrarem os seus escritórios. Cara, como assim? Você ajuda contadores a não quebrarem? Como assim? Porque abordou a dor, abordou o medo. Como assim? Sabe, seu contador, é que muitos escritórios de contabilidade, por não saberem atrair os clientes da forma correta, vão perdendo cliente mês a mês. Ao ir perdendo cliente, eles começam a não ter capacidade de investimento. E aí vai perdendo cliente, vai assumindo dívida. E aí, quando o contador descobre, ele vê que quebrou, ficou todo endividado, e aí vai ter que virar funcionário dos outros, porque não aprendeu como atrair clientes. Isso é muito ruim. Sabe, seu contador, já vi vários casos de profissionais que tinham um escritório, que eram empresários, que tinham funcionários, mas que quebraram e tiveram que trabalhar, virar funcionário, trabalhar nas empresas com um salário pequenininho, e eles percebem que eles tiveram que abandonar o sonho deles. Então, a minha especialidade é ajudar os contadores a não virarem funcionário dos outros e terem uma vida digna. Cara, se falar isso, você bateu na dor dele. E isso é baseado na ética, na integridade. Porque as pessoas não querem comprar produtos ou serviços. As pessoas querem eliminar dores, querem eliminar medos. Então, dona empresa, você chama a atenção falando o que o seu cliente ideal quer ouvir. Você não deve ter uma comunicação generalista e nem você deve vender produto. Por exemplo, eu não vendo treinamentos e consultoria, não. Eu ensino empresários a aumentarem as suas vendas em curto prazo, para não ter risco de quebrar, para pararem de ficar se sentindo frustrados porque as vendas não aumentam. Dona empresa, te respondi aqui. Você entender quem é o cliente ideal, entender o que ele quer ouvir para comprar e aprender a ter uma comunicação que fale sobre dores e medos dele. Aí vou responder agora a Silvana Reis, a segunda pergunta de hoje. A Silvana Reis fez a seguinte pergunta: como fazer quando não sabemos o que o cliente deseja ouvir? É só perguntar. Então vamos lá. Número 1, Silvana, você tem que entender qual é o seu produto ou o seu serviço. Ponto número 1. Ponto número 2, você tem que entender o que esse cliente quer ouvir. Quais são as dores e medos que ele quer resolver? Se você não falar das dores e medos que o seu cliente tem e mostrar que você resolve aquelas dores e medos, o cliente não vai se conectar com você. Você vai ser mais um, a sua comunicação vai ser fria. A sua comunicação não vai ser quente. Você vai falar e não vai fazer sentido.
Ninguém vai se sentir conectado para você. E eu vou ensinar aqui agora 3 perguntas que eu ensino para os meus alunos. 3 perguntas para quem comprou com você e 3 perguntas para quem não comprou com você. Quando você faz essas perguntas, você descobre quais são os motivadores de compra e quais são os inibidores de compra. Motivador é o que os clientes querem ouvir para comprar. Inibidor de compra são as objeções que fazem os clientes não quererem comprar. Aí outra coisa, tem que ser por telefone ou pessoalmente, não pode ser por texto. Porque por texto, por áudio, por mensagem no WhatsApp, a pessoa ela não vai se sentir compromissada em te responder e ela vai pensar em respostas mais legais. Ela vai melhorar as respostas. Tem que ser no telefone, falando numa ligação telefônica, ou numa ligação de vídeo, ou pessoalmente. Isso faz com que a pessoa não tenha tempo de pensar. Ela não vai ter tempo de pensar. Ela vai responder de bate-pronto. E aí você tem que anotar essas respostas exatas. 3 perguntas para quem comprou. Pergunta número 1. Olá, tudo bem? Qual foi o fator principal para você comprar com a gente? Qual foi o fator principal para você nos contratar? Pergunta 1. Pergunta 2. O que você não aceitaria ao comprar comigo? O que você não aceitaria ouvir? O que você não aceitaria ver? Pergunta número 3. Qual era a dúvida que você tinha ao comprar? E o que foi que eu falei que eliminou essa dúvida? Perceba que a primeira pergunta, o que fez você comprar? Qual foi o fator principal? A resposta é um motivador de compra. Pergunta número 2. O que você não aceitaria ver ou ouvir que faria você não comprar? Isso é um inibidor de compra. Pergunta número 3. Qual era a sua dúvida? É um inibidor. E o que eu falei para resolver essa dúvida? Um motivador. Então, você tem nessas 3 perguntas 2 motivadores de compra e 2 inibidores de compra. Beleza? E aí, se você fizer essa pergunta para 10, 20, 30 clientes que compraram, você anota e você vai perceber que tem alguns motivadores que se repetiram muito. E tem inibidores que também se repetiram muito. Quando você perceber os motivadores de compra, os que se repetiram muito, você vai ver que muitos clientes compram por razões diferentes do que você imagina. Isso é muito incrível. Os meus alunos falam, Sérgio, caramba, eu falava de uma coisa, mas os clientes gostam mais de outra. Falei, então, a partir de agora, para todo cliente, você vai repetir esses motivadores de compra que mais se repetiram nas respostas dos clientes. Beleza? E os inibidores de compra, você vai descobrir como provar que esse inibidor, que ele não precisa se preocupar com isso. Mas como é que eu provo? E aí, lá no meu treinamento, que é ao vivo, na mentoria lá do VT7, eu vou ensinando cada empresa como usar o motivador de compra no seu processo de compra, como usar esses inibidores de compra. É muito interessante, a maioria fala, Sérgio, o meu cliente tem inibidores de compra que eu nem imaginava. E aí, se a pessoa não sabe quais são os inibidores de compra, ela não sabe como provar que esse inibidor de compra, que o cliente não precisa se preocupar. Ele não sabe como eliminar esse inibidor de compra. Por exemplo, o meu treinamento Venda Turbinária VT7, tinha aluno que tinha inibidor de compra. Ah, Sérgio, você fala muito do seu método, aí tem lógica, parece que funciona, mas eu não tenho garantia que funciona. Falei, cara, beleza. Eu comecei a pegar depoimento dos meus alunos, comecei a mostrar depoimento dos meus alunos que provam que a venda aumentou. Alguns alunos ficaram satisfeitos, porque tem depoimento de vários segmentos, de dezenas de segmentos. Na verdade, são 300 depoimentos do VT7 de empresários, de vários segmentos. Mas tem aluno que falou, beleza, ok. Aí foram surgindo outras inibidores de compra, outras objeções. Ah, ok. No segmento desses alunos funciona, mas eu não sei se vai funcionar no meu segmento. Falei, beleza. Falei, cara, como é que eu resolvo? No Venda Turbinária VT7, eu dou garantia de 15 dias. O aluno começa. Se até o 15º dia você não gostar, você pede devolução, que eu devolvo todo o investimento que você fez. Mesmo que você tenha feito as aulas, tenha feito mentoria comigo, eu reembolso você, claro, aí perde lá o acesso ao treinamento. E aí as vendas aumentaram. Aí teve gente que falou, mas Sérgio, você não confia no seu método? Eu falei, confio, pô. Poxa, o seu treinamento VT7 são 7 semanas. Você só dá acesso a 2 semanas? É muito pouco.
Você não confia no seu método, não? Deixa eu fazer o treinamento. Se não gerar resultado, você me devolve o dinheiro? Me desafiou, sabe? Eu falei, tem lógica. Aí eu dou outra garantia. Você vai se inscrever no treinamento. Você vai assistir todo o treinamento. Todas as aulas comigo durante 7 semanas. Todas as aulas ao vivo comigo. Vai ter mentoria ao vivo comigo. Durante 7 semanas eu vou dizer exatamente o que você tem que fazer. E eu não vou te dar só 7 semanas, não. Eu vou te dar 90 dias. Então o aluno se inscreve no meu VT7, ele tem 90 dias para fazer o treinamento. Ele faz todo o treinamento. Aula ao vivo, mentoria ao vivo. A gente tem uma entrega muito grande. Todo dia estou eu e minha equipe lá na comunidade, lá dos alunos, respondendo. Então vamos lá. A promessa, a garantia é o seguinte: o empresário se inscreve no meu Venda Turbinada VT7. Se ele fizer todas as aulas no prazo certo, se ele fizer todas as mentorias no prazo certo, se o aluno fizer tudo exatamente do jeito que eu orientei, e se em 90 dias as vendas não aumentarem, eu devolvo o dinheiro em dobro. Olha só, gente. Eu devolvo em dobro se o aluno fizer tudo o que eu orientei e as vendas não aumentarem em 90 dias. Quando eu oferecer essa garantia em dobro, é garantia de sucesso. Ou as vendas aumentam, ou eu devolvo em dobro o que o aluno pagou, desde que ele tenha feito todas as aulas, mentorias e atividades no prazo que eu definir. Só que, além das vendas aumentarem, olha só que interessante. Até hoje, em mais de 2.000 alunos, ninguém teve direito a essa garantia dupla. Ninguém. A garantia de 15 dias, tem aí 2% dos alunos que pedem garantia e eu devolvo. O cara entra, vê 15 dias, que tem gente que quer mágica. Tem gente que pensa que é mágica, que é só entrar no treinamento, vai assistir uma aula de 10 minutos e as vendas vão aumentarem. Eu não sou mágico. Embora os meus alunos falem que parece mágica, eles dizem que, nossa, é só fazer o treinamento do Doutor Venda, colocar em prática, que as vendas aumentam. Parece mágica, mas não é mágica. Não é uma aula de 10 minutos. É 7 semanas comigo, metendo pau lá, toda semana comigo. Aula ao vivo comigo, mentoria ao vivo comigo. Se o aluno não faz o que deveria, eu reclamo, eu colo. Pô, cara, você não fez atividade e tal. Porque é um contato muito próximo comigo. É pelo Zoom, todo mundo se vê, a carinha, todo mundo conversa, sabe? É muito íntimo. É como se eu estivesse lá de mão dada, mostrando exatamente o que o empresário tem que fazer. Então, tem gente, 2 a 3%, na média são 2% dos alunos, pedem a garantia de 15 dias, eu devolvo o dinheiro. Eu devolvo, entendeu? É a promessa. Mas essa de 90 dias de devolver dobrado, em mais de 2.000 alunos, só teve um aluno que pediu a garantia. E eu falei, cara, na época não era tudo online, não. Ele tinha que fazer atividade e mandar para mim. Eu falei, cara, desculpa. Manda para mim a atividade que você fez amanhã, que eu reembolso você em dobro. Ele não me enviou. E nunca mais ele atendeu a minha ligação telefônica. Quer dizer, ele não fez as atividades. Imagina, mais de 2.000 alunos tendo a promessa que se a venda não aumentar, desde que tenha feito tudo o que eu orientei, eu devolvo em dobro. Ninguém nunca teve direito. Tem vários alunos que falaram, cara, eu comprei teu treinamento para pedir essa garantia em dobro. Eu fiz todo o treinamento direitinho. Pô, a venda aumentou muito, cara. A venda aumentou muito. Eu não tenho direito à devolução em dobro, mas mesmo que eu tivesse, cara, eu já ganhei muito dinheiro com você e isso funciona. Então, voltando, complementando a resposta da Silvana, como fazer quando não sabemos o que o cliente deseja ouvir? É só perguntar. Pergunta para ele. Só que é o seguinte, o cliente não vai te dar todas as respostas de imediato. E você, quando que eu faço pergunta? A pergunta tem que ser para sempre. E outra coisa interessante, todas as vezes que eu abro as inscrições para um treinamento, eu faço várias perguntas para os meus alunos. Eu faço pesquisa, eles respondem. Aí eu analiso as respostas que eles deram com as dificuldades que eles têm durante o treinamento. Quer ver uma outra coisa? Essa aqui são várias perguntas que eu recebi nos stories. E 2 eu respondi aqui na live, e outras perguntas eu vou responder durante o dia lá nos stories. Só que eu estou arquivando essas perguntas. E aí eu estou entendendo quais são as perguntas que a minha audiência mais tem dúvida. E aí, cada vez mais, eu respondo as perguntas que mais são feitas.
Isso mostra para quem está assistindo que eu conheço a solução desses problemas. E quando eu abro inscrições para o VT7, para o meu treinamento, eu falo desses assuntos. Percebe? As perguntas, as dúvidas que mais se repetem, eu ensino como resolver e eu mostro que eu resolvo esses problemas. Então, o próprio cliente, a própria audiência, os seus clientes ideais vão alimentando você com respostas para você saber o que ele quer ouvir para comprar com você. Então, isso vai amadurecendo. Então, você consegue descobrir o que o cliente quer perguntando a ele, mas tem que perguntar para sempre, a cada vez. É como se você descobrisse o alvo. Quando você descobre quais as principais dores que o seu cliente quer resolver, você assume essa bandeira para a sua empresa. Eu não sou apaixonado pelos meus produtos, pelos meus treinamentos. Eu sou apaixonado pelas dores do meu cliente que eu consigo resolver. Está entendendo a diferença? Eu não sou apaixonado pelos meus produtos ou os meus serviços. Eu sou apaixonado pelas dores do meu cliente ideal que eu consigo resolver. Por isso eu falo nisso o tempo todo. Por isso eu mostro que eu resolvo isso o tempo todo. Você que está querendo ser mentorado por mim, você que quer parar, olha a dor que eu vou falar agora. Você que não aguenta mais trabalhar muito e levar pouco dinheiro para casa. Você que fica frustrado por não dar a vida que a sua família queria, não ter o conforto que você queria. Você que fica frustrado, desmotivado, sem saber se está valendo a pena ter montado a sua empresa. Se você começa a achar que a culpa é do produto, a culpa é do serviço, a culpa é do segmento, não é não. É você que não está sabendo o que fazer. Você que não tem método. Eu tenho método, mas vende pouco. Então, seu método é errado. Eu quero te ajudar. Eu não vou desistir de você. Você só não vai aumentar a sua agenda se você desistir de você.